Fala, Caneta Preta! Seja bem-vindo ao primeiro simulado TJDFT, análise de dados, linguagens de programação, Rafael Lacerda. Antes de mais nada, muito obrigado pela confiança aqui no nosso trabalho. Se você está vendo este vídeo, é porque com certeza você não só conhece a gente já lá de aulas no Estratégia, mas também confia nesse produto diferencial aqui que a gente está lançando. Já fizemos alguns produtos de sucesso, CGU, Petrobras, TCE Santa Catarina. Recentemente agora a gente está finalizando o Cefaz AIME. Então é bem bacana esse trabalho aqui, porque é uma oportunidade da gente fazer simulados que eu diria diferenciados. Diferenciados às vezes não em acertar uma questão ou outra, mas pelo menos fazer uma correção mais detalhada ao ponto que mostre para o aluno um horizonte, né, das matérias que estão sendo cobradas, a forma como a banca cobra. A real é que vocês estão pagando para a gente quebrar a cabeça, fazer questões para vocês e tentar ser o mais detalhado possível na correção. A galera tem gostado muito dos simulados. Algumas coisas a gente está conseguindo acertar, outras não, e é isso que a gente vai trabalhando, né? Acertar é sempre um exercício de futurologia. Eu vou sempre citar esse exemplo da CGU recentemente, que teve a prova do TCU, e aí eles cobraram um tema em Python que era Generators. É um tema super difícil, ninguém usa isso. E aí cobraram para TCU área geral. Aí eu falei, cara, então agora vai ter concurso da CGU para área de TI. O que pode ser mais chato que Generators? Cara, vai cair lambdas. Aí na aula de revisão eu chutei assim, ó, galera, dá uma estudada em Python lambda aqui que eu acho que vai cair. Dito e feito. Em contrapartida, a FGV veio com um edital super moderninho para o CGU. E eu falei, ó, galera, vamos pegar essa velharia aqui e vamos jogar fora. Não vamos estudar isso não, vamos só focar na parte nova mesmo. E aí a FGV cobrou uma questão de orientação a objeto, cobrou uma questão de Hibernate, cobrou uma questão de jQuery, que é bem velharia. Então, ao meu ver, eu acho que a FGV ainda está sendo bem tradicional. E esse está sendo bem tradicional é basicamente porque minha teoria. Eu, particularmente, estudei de 2012 a 2018. Né? Faço concurso desde 2003, mas parei um tempo, depois voltei de 2013 a 2018. Eu nunca fiz concurso da FGV. Então, eu creio que nesse período que a FGV não era a banca oficial de concursos, e eu diria que até 2020 isso era um jogo válido, ela tinha muita questão ainda em banco. Quando ela passou a ganhar bastante licitação, 2021, 2022, ela não contratou novos professores para fazer novas questões. Então ela ainda está, claro, não contratou é muito forçado eu dizer isso, porque só pegar o concurso do TCU são questões bem novas, né? Parte de ciência de dados e tal. Eu estou falando aqui especificamente na parte de dev. Então a tendência que eu acho é que ela está usando ainda as questões do banco de dados antigo dela, tá? Um chute, puro chute, baseado nos últimos concursos que eu vi aqui, tá? Claro, houve exceções? Sim, se você pega o edital da FunSaúde, que foi FGV também, era um edital moderninho e as questões vieram bem moderninhas, tá? Eu acho que não vai ser o caso de vocês. E aí, por que não vai ser o caso de vocês? O primeiro simulado eu sempre faço uma análise aqui de edital, né? Então, no caso aqui de vocês, análise de dados, né? Total aqui de 5 vagas. Então, aqui eu sempre faço uma análise aqui, dando o meu ponto de vista, assim, em relação ao edital, né? Então, vamos lá. Aqui já dá pra gente ter uma boa noção de como que vai ser, né? Então, ó, o quadro abaixo apresenta as disciplinas e número de questões para a especialidade de análise de dados, análise de sistemas, tecnologia da informação, ou seja, é o que a gente quer aqui, né? Então, vem 10 questões de português, né? Clássico, português da FGV, tem que dar uma estudada mesmo, trabalhada. 5 questõezinhas aqui de inglês, né? Bem focado em interpretação. Aí o clássicozão, né? Direito administrativo, direito constitucional, mas bem pouquinho aqui, né? O problema de ser muito poucas questões, 5 questões para administrativo e constitucional,
É que, cara, é ainda muito amplo, apesar de ser só noções, né? É ainda muito amplo. E ética, que é a matéria que sempre cai em qualquer um, né? E aí, 35 questões específicas aqui, ele não descreveu quais seriam esses temas, né? Então ele coloca só 35 questões e é por isso que esse edital de vocês, esse simulado de vocês, vem nessa modalidade aqui de 35 questões, tá? Bom, aí vamos dar uma... Tem a prova discursiva, né? Eu só não sei se a prova discursiva vai ser técnica ou não. Hum, valerá 30 pontos. Ele não, eu acho que ele não deixa claro se será o tema, né? Ah, conhecimentos específicos aqui, ó. Então, muito provavelmente a redação é tech também. Isso é bom, eu gostava. Nossa, massa. Então, a prova vai ser tech. Então, é isso. É se preparar para uma redação tech, né? Deve ser de número de 15 e número de mais de 20. Porra, 20 só? Ah, não. Aqui é para técnico, né? Aqui... Quantas seriam a de 30 linhas? Não, 30 pontos. Duas questões discursivas. Presumo que serão duas questões discursivas, então. Agora ele não deixou claro a quantidade de linhas, né? Deixa eu dar um Ctrl F aqui. Técnico. Eu só vi a de técnico aqui. Bom, me corrijam aí, ele não deixou muito clara a quantidade de linhas para... E é estranho, porque sempre deve estar em algum lugar aqui, porque sempre especifica a quantidade de linhas, né? Bom, vamos para o conteúdo, que é o que interessa aqui pra gente. Análise de conteúdo, aí beleza, ó. Analista de dados, né? Conhecimento específico analista de dados. Bom, então vem aquela parte ali bem novinha, né? De regras de estatísticas e afins, né? Modelos preditivos, Naive Bayes, Rollout, Cross-Validation, e tudo isso misturado com aprendizado de máquina, caminhos, né? Essa parte é super nova aqui, os C4, C5 para árvore de decisão, ID3, deve cair também o a priori em algum lugar aqui. Diferenciação de machine learning para deep learning, né? Deep learning colocando mais camadas, machine learning usando dados estruturados, deep learning usando dados não estruturados. PLN, linguagem natural, caiu no TCU também, essa parte aqui, né? Então esse é um edital bem moderninho, né? Parte de Gov padrão, com a grande novidade sendo o PMBOK 7, né? Mais IT, o PMBOK, SWOT e tal, esse aqui padrão. E segurança da informação também padrão, as normas aqui, ó, 27001. E aí quando coloca 27001, não tem jeito. Pode cair questão de 27002 e até de 27005 também, tá? Salvo engano, tem algum lugar aqui, ó, gestão de riscos. Ó, gestão de riscos pode cair 27005 também, tá? Bom, e da minha área? O que eu... Minha área é bem curtinha, tanto é que eu só tenho 5 questões com vocês. Então, vou corrigir 20 questões aqui, 5 questões por simulado. Então, assim, olhando para esse edital, é bem curtinho, obviamente, eu focaria na parte nova, né? Que é esse conceitos de framework e scikit-learn. Mas foi o mesmo conselho que eu dei para a galera da CGU. E aí, qual seria, porque, principalmente no edital de vocês, qual que seria o mais correto? Cara, já é um cargo de especialista de análise de dados. Qual é a linguagem que a gente mais usa quando a gente está trabalhando com análise de dados? Ou Python ou R. Aqui ele especificou justamente as bibliotecas Python, ambiente Python como um todo, né? TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn, Matplotlib, Jupyter Notebook, NLLTK. Então, obviamente, olhando a carga análise de dados e a parte de linguagem de programação, eu focaria só nisso aí, né? Agora, a FGV ainda tem que me provar que ela não está usando questões antigas do banco dela. CGU, para mim, não foi uma prova disso.
Né? Vídeo questão ainda de orientação clássica objeto, que desde 1912 a gente faz, né? Aquela de veículo, carro. Questão de JPA e Hibernate é uma questão muito antiga. A questão de jQuery, então, nem se pensar, né? É muito antigo. E o edital de vocês vem aqui, ó, jQuery. Então, numa primeira camada, obviamente, eu forçaria aqui Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, né, que são os temas do meu último simulado, tá? Inclusive, vamos dar uma olhada aqui, ó, no mapa de questões. Se você ainda não acessou o seu mapa de questões, esse link está lá disponível. O primeiro simulado constam esses temas, o segundo simulado constam esses temas, terceiro simulado esses temas e quarto simulado esses temas aqui. Então, eu meio que fiz um agrupamento, assim, sabe? Primeiro simulado mais parte antiga, entre aspas. O segundo simulado a parte mais front. Primeiro simulado back-end, segundo simulado front-end. O terceiro simulado mais de arquitetura, assim. O quarto simulado Python, né? Então, obviamente, na primeira camada eu forçaria nesses roxos aqui. Mas, como eu disse, as bancas ainda querem. Eu acho que a FGV ainda está usando questão antiga. Então, não tem jeito. jQuery, Hibernate, JPA, XML, XSLT são assuntos que já vêm sendo cobrados há muito tempo mesmo, tá? Daqui até aqui, então há uma probabilidade muito alta de cair, beleza? Java, obviamente vai cair uma questão de Java, tá? Isso aqui é batata também. Vai cair uma questão aqui de Java. E, obviamente, uma questão de Python também espero, tá? Eu acho que a questão de Python que vai cair vai ser em conjunto com as tecnologias aqui. Porque, cara, estamos chutando aqui 5 questões disso aqui. Muito provavelmente vai ser uma questão de Java. Vou chutar aqui de novo uma questão de... Aliás, já que eu não apostei em jQuery na CGU, vou apostar em jQuery aqui com vocês. Já temos duas. Duas questões de Python, uma brincando com Scikit-learn e a outra brincando com TensorFlow, PyTorch, NLTK, alguma coisa do tipo. Talvez 3 questões de Python aqui, porque, cara, eu vejo muito ele cobrando notebook, cara. Porque notebook é a base do que a galera usa para fazer ciência de dados hoje. Ó, então minha aposta, uma de Java, uma de jQuery e 3 de Python. Eu sinceramente, ignoraria Angular, ignoraria JavaScript, ignoraria TypeScript. Eu ignoraria, tá? Porque, assim, obviamente, o certo é você estudar tudo, tá? Agora eu sei que você tá fazendo esse edital, o teu foco é mais na parte de ciência de dados. Tu tá vendo aqui linguagem de programação só tentando dar um tiro mais certeiro, né? Então, se a FGV for de fato fazer questões novinhas, ela vem para essa parte roxo, tá? E aí, cara, é difícil tu fazer 2 questões com todos esses temas aqui. Python, Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch. Só 2 questões disso. É difícil, cara. É difícil. Se ela quer realmente associar linguagem de programação à ciência de dados, ela teria que fazer umas 3 questões disso aqui. Uma de Java, e eu estou chutando aqui uma de jQuery. Aí 5 questões. De fato, em 5 questões não dá para cobrar todos esses temas aí. É difícil, tá? Então, eu apostaria nisso. Então, vamos lá. JavaScript aqui, a gente vai dar uma trabalhada. Todos esses temas aqui são bem tranquilos da gente trabalhar. Vocês vão ver, tá? Na parte banco de dados, quais SGBDs ela especificou aqui? Oracle, PostgreSQL Server, MySQL. Cara, SGBD pra caramba. Saber as peculiaridades de cada um deles é bem difícil, tá? Eu não focaria nisso por hora, não. Colocou aqui o Flyway. Flyway é uma ferramenta de migrations database, tá? Que ela tá bem associada com Java, beleza? Você pode usar ela além de ser com Java, mas a galera do Java usa bastante ela. Inclusive, foi tema do edital da CGU, eu falei um pouco sobre ela, mas não caiu questão disso, né? A parte de BI, eu até fiz umas questões para vocês e dei para o Thiago Cavalcante, vamos ver se ele vai aproveitar.
Mas aqui é TL, diferenciar ETL, de LT, as operações clássicas de OLAP, Sync Precline, né? Saber diferenciar o Star Scheme, Snowflake, o Fact Constellation, a vantagem e desvantagem de cada um deles. Para mim, esse é o tema aqui mais tranquilo em relação a isso, tá? Claro, daria uma focada nessa parte aqui, especificamente de organização das tabelas processuais, noção de interoperabilidade, porque isso aqui tem cara de ser muito específico é uma norma, né? Não sei se é norma ou portaria do CNJ, dizendo como que deve ser o modelo de troca de dados entre os órgãos do Poder Judiciário, né? Talvez isso seja explorado, tá? Inclusive, eu acho que eu fiz uma questão disso e passei para o Thiago. Bom, sem mais, vamos para o que interessa, né? Que é a correção aqui do primeiro simulado, né? Então, o primeiro simulado, nós vamos ter questão de Java, Python, Hibernate JPA, duas questões, tá? O DDI WSDL SOAP. Por que eu coloquei duas questões de Hibernate JPA? Porque recentemente foi cobrado isso na CGU, né? Então, assim, trouxe aqui como uma pura aposta. A parte de análise de dados tem a ver com banco. Hoje em dia, até hoje, essas ferramentas de ORM são muito utilizadas no mercado, né? Então, trouxe como aposta aqui, tá? Então, TJDFT. Primeira questão, super simples de Python, tá? Peguei mega leve aqui, galera. Considerando o código a seguir, qual é o resultado da sua execução, tá? Então, é interessante você... Python online. É interessante, galera, você saber as estruturas do Python, tá? Então, por exemplo, ó, se eu vier aqui e criar isso aqui, ó, números, tá aumentado aqui. Números, tá? E aí se eu pedir para imprimir aqui, ó, print type números. Beleza? Que estrutura é essa? Essa é uma lista. Beleza? Se eu mudar aqui, ó, para parênteses, isso aqui vira o quê? Uma tupla. Se eu mudar isso aqui para uma chaves, isso aqui vira o quê? Vira um set. Só que o que acontece? Muito cuidado com essas chaves aí, ó. Se eu fizer isso aqui em branco, agora isso aqui não vai ser mais um set, vai ser o quê? Vai ser um dictionary. Dictionary composição de chave-valor, tá? Para você criar um set vazio, né, tem que chamar a função set. Então, assim, muito cuidado com essas criações dessas estruturas, tá? A FGV ama cobrar lista. Ama, assim, de paixão, de paixão. Toda prova cai uma questãozinha disso aqui, ó. Então, você tem as listas, tá? Aí, clássico para você acessar um número, posição 0, posição 10. Mas a FGV gosta de acessar esses números de trás para frente, tá? Com o menos 1 aqui. Ela gosta de acessar esses números aqui fazendo o fatiamento dessa lista. Então, eu quero da posição 1 até a posição 3 excluindo, tá? Então, olha lá. Então, começou aqui na posição 1, aí veio aqui a posição 2 e a posição 3 excluindo. Então, vai imprimir 20 e 30, tá? Se eu for até o final, só que eu quero ir de 3 em 3. Então, é o step, né? Então, vai dar 20, aí vai pular 1, 2, 3, aí imprime 50 e pula o resto, né? Então, a FGV gosta bastante disso, cara. Ela gosta disso aqui também de trás para frente. Ela gosta de trabalhar isso. Isso aqui caiu no TCU. Então, fatiamento e lista é um tema que a FGV ama cobrar, tá? Eu diria que aqui, ó, Python W3 Schools, você tem que ir mais além, tá? Essa é uma questão que eu fiz muito simplesinha, ó. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu coloquei
um set, tá? Fiz a criação de uma estrutura do set e mandei imprimir. Então aqui você primeiro precisaria saber que isso aqui é um set. E a outra peculiaridade que você precisaria saber é que num set ele não aceita elementos que são repetidos. Então aqui, ó, vai imprimir elementos 1, 2, 3, 4, 5. Por isso que é a letra E, tá? Então, saber essas diferenciações, tá? Então, aqui, se eu colocasse isso aqui numa lista, ele iria imprimir todo mundo. Numa tuple, ele iria imprimir todo mundo. Qual a diferença da lista para a tupla? A tupla é imutável, ou seja, eu não conseguiria adicionar novos elementos. Já na lista eu consigo. Além disso, no Python lista, né? Então tem alguns métodos aqui, ó. Python list methods. Então, ó, tem um método aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, append versus extend versus insert, né? Então, alguns desses métodos são bem cobrados. Então, append, adiciona o item ao final da lista. O extend, extends a lista, né? Ou seja, faz Ai, cacete, como é que eu traduzo isso? Adiciona um novo elemento à lista, tá? Appendando todos os itens ao final dela. Insere um elemento numa posição específica, tá? Então, por exemplo, é muito provável a FGV fazer alguma questão desse tipo aqui, ó. Fazer um Python versus extend, né? Então ela dá um códigozinho aqui, faça um append aqui, 456. Aí esse append, ele appendou todo esse objeto aqui ao final, tá vendo? Ó, 4, 5, 6. Então essa lista ela tem, na verdade, 4 elementos. Ó, 1, 2, 3, 4, porque é um objeto array aqui. Né? Se ela tivesse feito um extend, ó, passando esses dois elementos aqui, to e no elements, eles iriam ser adicionados como elementos, né, desassociados do array. Né? Então, eu já fiz questão disso aqui, por exemplo, para CGU. Tá? Então, é interessante. Deixa eu até colocar isso aqui, ó. É interessante você ir além disso. Tá? Então, saber os métodos de uma lista. Cadê aquele? Aqui, ó. Saber os métodos de uma lista. Tá? Saber diferenciar as estruturas, ó. Lista, as principais, tá? A lista, o tuple, set, dictionary, né? Como que eu adiciono elementos num dicionário, como que eu recupero elementos através de uma chave. Cara, acho que isso é o básico, assim, ó. Lista, tuple, set e o dictionary. Eu não iria para a prova sem saber esses elementos. Aí, beleza. Isso aqui é o básico, tá? Se você quer ir além, então, nem aqui no Python W3 Schools, véio, fala sobre generators. É engraçado isso. Você quer ir além, o que a FGV anda cobrando bastante? Ó? A FGV anda cobrando bastante, tá? Os generators. O que é o generator? É você colocar uma função, tratar uma função como um interable. Tá? Como é que você faz isso? Ao invés de dar um return nessa função, você coloca um yield. Aqui, ó. Dá um yield. E aí, para cada elemento desse cara aqui, ele vai retornar a linha. E na hora que você chamar essa função CSVReader, você vai conseguir chamar ela dentro de um interable. Cadê aqui? Vou pegar um outro exemplo mais bacana aqui. Esse aqui da Wiki é bem legal. Aqui, ó. First aim, né? E aí tá retornando um yield ali. Não queria o mais básico ainda. Queria um mais basiquinho. Create generators, yield, tal, def my gen. Queria um que ele passasse tá aqui, ó, pronto. Isso aqui é bem basiquinho.
Então, olha só. Ele definiu uma função, myGenerator, e fez um return n aqui, ó. E aí, para cada item dentro de mygen é essa função, então essa função torna-se um iterable. Então, ele consegue iterar sobre essa função, tá? Então, é o básico aqui do... É o básico do que é um generator. Mas, cara, nem é algo que a gente usa tanto. Eu até falo que na Bíblia ali que eu tenho de Python, isso a gente aprende só na página 470 de 550. Mas a FGV tem gostado de cobrar isso, tá? Em contrapartida, tem um outro conceito que a gente costuma usar com uma certa frequência em linguagens funcionais, e aí Python se aplica a isso também, que é o conceito de lambda, tá? O que é o lambda? É a forma mais fácil de você implementar uma função anônima que recebe um argumento, tá? Então, ó, a lambda function can take a lambda function is small anonymous function. A lambda function can take any number of arguments. Eu falei, recebe um argumento. O que eu quis dizer é que se você está numa classe, é uma função anônima que você sabe exatamente qual vai ser a implementação dela. But can only have one expression, ou seja, nesse caso aqui ela vai ter somente um tipo de retorno ou ação que você poderia fazer, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, é uma função lambda que recebe como argumento A, mas poderia ter recebido outro argumento. E aí, essa expressão é o que ele quer dizer como one thing and one thing only, tá? Então, aqui está fazendo ó, que ele recebendo dois argumentos, A vezes B. E a FGV fez exatamente isso aqui, tá? E esse recurso de lambda, tá, pessoal? Java, lambda... A gente tem esse recurso em Java, ou em Java, a gente tem esse recurso em Java, em JavaScript a gente tem o arrow function. Então é um conceito assim bem utilizado, tá? Aqui, ó, fazendo um mapzinho aqui, ó, aí passa o argumento para o map e faz o material.length. Em Java também a gente usa bastante isso aqui. Cadê, ó? Aqui, ó. Isso aqui é uma função lambda, ó. Tá vendo? Recebendo dois argumentos e fazendo uma expressão. Tá? Em Java, se você quer ter mais de uma ação, aqui eu colocaria chaves, colocaria outras instruções, depois daria um return. Se tiver só uma, ele já infere o tipo de retorno que vai ser. Nesse caso aqui vai ser um void. Então isso aqui é muito utilizado em linguagens funcionais, tá? Eu, particularmente, entraria nesse nível aqui. Então, aqui do W3 Schools, cara, em Python, eu focaria nas estruturas, focaria nos generators que não tá nem no W3 Schools e focaria no Lambda. São o que já dá para perceber que a FGV tem cobrado bastante, tá? Por fim, Python Strings eu acho que é interessante. Eu jogo assim no Google, Python Strings Most Used Functions. Cara, eu tento ver as 10 funções mais utilizadas. São inúmeras funções dentro de uma lista, dentro de uma string, né? Eu jogo as 10 funções mais utilizadas no Google e vou com essas. Ou seja, essas 10 aqui eu tenho que saber o que significa. Então, você sabe o que significa o capitalize, o lower, title, case fold, upper, count, find, replace, swap case, join. Se você não sabe, vá atrás disso, tá? Aí pode ser que caia alguma função diferente disso? Cara, pode. Eu costumo sempre colocar o exemplo da Polícia Federal. Eu falei aqui, olha galera, Building Functions Python, tá? Então são várias, Most Used Building Functions, são várias funções que já são funções pré-construídas em Python, né? Por exemplo, len. Len é uma função já pré-construída. E aí, quais funções eu vou decorar e vou levar para a prova? Cara, eu jogo aqui quais são as mais utilizadas, tá? Então, ó, abs, around, min, tal, max, sorted, sum, len. Aí chega a FGV, não, desculpa, chega o CESP, ó, e cobrou uma função bool. Ó, nem tá aqui, ó, nessas 10 mais usadas. Python built-in function bool. Que é uma função chatíssima, assim, a gente não usa ela na prática, no dia a dia. Nunca peguei um código que tenha usado bool assim. Cadê aqui, ó? Bool. Aí, ó. São essas 10 built-in functions mais utilizadas. Deixa eu até botar isso aqui também. Além disso, dar uma olhada nas built-in functions. Que são essas aqui.
Aí veio o CESP, para a Polícia Federal, a gente cobrou a bool, tá? A bool é return a boolean value, tá? One true or false. X is converted using string truth. If X is false or omitted, it returns false. Ou seja, é uma função que recebe um argumento. Se esse argumento for falso ou for omitido, ele retorna false. Otherwise, ou contrário, ele retorna true. Então, o que a função faz? Ó? A Polícia Federal ela cobrou justamente isso aqui, ó, bool. Então, se eu passar isso aqui como false, ele vai retornar false, tá vendo? Agora, se eu passar 0 e se eu passar 1, e aí? Então, o que acontece? 0 aqui é um sinônimo de false, né? E o 1 é true. Agora, e se eu passar false? Nesse caso, ele vai retornar true. Por quê? Porque false não é false. False é uma string. Né? E se eu passar none? None ele recebe false. Então, se eu não passar nenhum argumento e se eu passar false, né? Comenta aqui, bool, false. Então era isso que ele estava cobrando. Mas, cara, não é uma função que a gente usa no dia a dia. É isso que ele caiu e não está nas 10 mais utilizadas. Então, pode ser que qualquer uma dessas aqui seja cobrado, tá? Aí, meu amigo, é difícil, cara. Eu mesmo não sei. Cara, você pegar o programador mais foda em Python que tá mexendo com no dia a dia, muito provavelmente ele não vai saber o uso de todas essas aqui, tá? Eu uso muito além. Como tá fazendo cálculo, abs ali. Memory view, nunca usei essa memory view. Deixa eu ver ali. Return a memory view object created from the given argument. Deixa eu ver para que serve isso aqui. Ah, tá. Ele é um objeto em bytes. Ó. Ele quer um objeto em bytes. Então não deve funcionar com lista. Enfim, nunca usei isso. Mas poderia ser uma questão de prova também. Bizarro. A quantidade de funções que poderia cair aqui seria inúmeras, né? Então eu faço isso. Minha estratégia de prova é fazer isso. É pegar as 10 mais cobradas, tá? Bom, beleza. Quase 30 minutos aqui só pra gente fazer a primeira questão. Mas beleza, o primeiro simulado vocês estão vendo que ele é bem detalhado e tal. Óbvio que nos próximos, né? A tendência é eu não detalhar tanto, porque afinal eu já falei no primeiro, né? Então, na próxima questão cai Python, eu não vou ficar tão detalhado assim, tá? Beleza, considere o programa em Java. Massa, então vamos pegar esse programinha aqui em Java. Vou pegar só isso aqui. Java Online. Java Online. Massa. Então, olha lá, questãozinha chatíssima, tá? Então, olha aqui, ó. Ele criou um array aqui, tá? De inteiros, 120, 200 e 016. E para cada elemento desse array, ele está imprimindo esse cara aqui, né? Qual vai ser a impressão? Aqui. Qual vai ser a saída, né? Então, vamos executar aqui. Ó. Então, a saída vai ser, ó, 120. A saída vai ser 200. E agora esse 016 aqui, hein, galera? Isso aqui é que deve ter pegado vocês, né? Então, qual foi o peguinho aqui, ó? O 016 é um octal. E aí, galera, o que você tem que fazer nesses casos aqui? Você tem que transformar o octal para decimal, né? E aí, como é que você vai fazer isso aí? Cara, eu costumo agrupar, né? Em octal, você agrupa os elementos a cada 3, né? Então, olha só. E transforma isso aqui para binário. Então, aqui é 000, aqui vai ser 001, e aqui vai ser 124, 12, então vai ser 110. Então, esse número aqui, 016 na base 8, vai ficar 1110 na base decimal. Ou na base binária. E agora, isso aqui para a base decimal, né? Só botar naquela tabelinha ali, ó, do 1, 2,
4 do exponencial de 2, né? 8. Né? E aí esse número aqui vai ser quanto? Ó? Vai ser 0 aqui, 1 aqui, 1 aqui e 1 aqui. Então, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Né? Então, isso aqui vai ser 14 em decimal. Ah, moleque. Então, aqui vai ser letra C. Né? Questãozinha muito peguinha, safado, tá? Bem clássico esse peguinha aqui, beleza? Então, o que é interessante? Ó, Java, números binários e octal. Dá uma olhada aqui. Java, representar números binários e octal. Deixa eu ver se aqui fala. Usando o método. Ah, tá. Tem até um octal string aqui. Queria representar os números. Não quero um programa. Ah, tá aqui, ó. Representando um hexadecimal, isso aqui que eu queria, ó. Representando um número octal. E aí representando um número decimal e o binário. Ah, tá aqui, ó. Integer to binary string. Tá vendo? Pegando um decimal e pegando um inteiro, to binary string, to hex string, to octal string. Ah, era isso aqui que eu queria. Não lembrava quais eram os métodos. Então, o default aqui, nesse caso aqui do Java, né, é o 016, é o número octal, se o número decimal é equivalente a 14, o console sempre imprime o padrão em base decimal. Então, esse aqui que era o pulo do gato. Tá? Pô, o que você deve estudar de Java? Cara, Java já é cobrado há 1000 anos aqui em concurso, né? Então, assim, que costuma cair bastante, string, tá? Estruturas também, mesmo esquema do Python, né? Você sabe ali listas, sets, maps. O que costuma cair mesmo com Java é a parte, por exemplo, de encapsulamento. Saber quem é private, os modificadores de acesso, né? Private, public, tal. Private, public, default e protected, né? Você saber a parte de polimorfismo, isso aqui cai demais. Que, por exemplo, foi uma questão da FGV, né? É uma questão que não é uma questão de Java necessariamente, é uma questão de orientação a objeto que as bancas, e principalmente a FGV aí, usa o Java como como suporte para a linguagem principal. Inclusive na FGV caiu exatamente isso: Animal Sound, Pig extends Animal, sobrescreve esse cara, Dog extends Animal, e aí na hora que ele chama, né? Então, Animal recebe Animal My Pig recebe My Pig, Animal My Dog recebe My Dog, né? Quando chama Animal Sound aqui, vai criar quem, né? Que é o animal, o pig e o dog, porque esses métodos foram sobrescritos. Isso aqui é exatamente a questão da FGV, que caiu na CGU. Então não dá para dizer que é uma questão de Java, é uma questão de orientação a objeto que usa o Java como suporte, tá? Então, polimorfismo, métodos de encapsulamento, as estruturas, a relist map e os sets são os que mais caem também. Strings. Essa parte de números, há algumas questões, tá? Nesse sentido. Então, já houve esses peguinhas aqui, tá? Não é questão inédita, tá? Bom, terceira questão, uma questãozinha bem chatinha, tá? Qual código deve ser adicionado nas linhas XXX para abrir e finalizar uma transação em JPA? Então, JPA, Java Persistence API, né? Então, vamos lá. Java ORM. Deixa eu pegar uma imagem aqui bacana. Tá aqui. Então, o que é para quem não conhece ainda, né? O que é uma ferramenta Object Relational Mapping? Então, aqui você tem a sua aplicação Java do lado esquerdo
que é uma aplicação orientada a objeto, beleza? Desse outro lado, você tem um banco de dados, que hoje a gente tem vários tipos de banco de dados, né? Principalmente com os bancos NoSQL, você tem banco orientado a documentos, você tem banco orientado a chave-valor, você tem banco orientado a grafos, você tem mais um que eu estou esquecendo, documento, chave-valor. Ah, você tem o banco orientado a colunas, que é o Cassandra. Então, Cassandra, Neo4j, Redis, MongoDB, Elasticsearch, né? São exemplos dessas categorias que eu falei. Mas predominantemente, o que são os bancos mais utilizados aqui na parte de database são os bancos relacionais, Postgre, Oracle, MySQL, que são bancos que sim, têm suporte para guardar dados não estruturados, mas eles guardam predominantemente dados estruturados, relacionais, em tabelas, né? Então, tem o que o Impedance Mismatch. O que o Date chama de Impedance Mismatch. Tá? O que seria essa divergência de impedância aqui entre esses dois mundos? Tá? Deixa eu ver se tem alguma imagem aqui. Talvez essa aqui represente bem. Então, o que acontece? De um lado você tem classes, do outro lado você tem tabelas. De um lado você tem atributos, do outro lado você tem colunas. Até aí os dois mundos estão batendo. Mas eles começam a não bater tanto. Por quê? De um lado você tem polimorfismo, herança, encapsulamento. E do outro lado, o banco relacional é difícil você mapear isso, né? Então, como que você resolve isso, né? De um mundo que tem objetos, guardar dados em formato tabular, né? E como é que você fica fazendo a transição entre esses dois mundos? Para isso, você gera e coloca aqui no meio uma ferramenta ORM, Object Relational Mapping. Para que serve uma ferramenta Object Relational Mapping? Serve justamente para diminuir a impedância entre esses dois mundos, né? O Impedance Mismatch. Então, ORM, JPA. Deixa eu ver se tem alguma imagem aqui bacana com o JPA. Aqui ó, a gente tem os objetos, herança, relationships, business rules. E aqui do outro lado a gente tem tabelas e afins, né? Então você tem que resolver essa divergência de impedância entre esses dois mundos. Então JPA é a especificação em Java para criar uma ferramenta de Object Relational Mapping. E uma das implementações é justamente o Hibernate. Não é a Reference Implementation, tá? Tanto é que blog Kaelon, Hibernate, JPA. Tem um artigo meu de 1000 anos, nem sei se ainda tá lá. Já migrou pro Alura. Aqui. Tem um artigo meu, olha lá, de 1000 anos, ó, 28 de abril de 2015, cara. Hibernate ou Eclipse Link, tá? Mostrando as diferenças de Hibernate para Eclipse Link. Depois outros aqui. Aí eu entro. Aí é bem tech mesmo, né? Falando de lazy loading, o even do Eclipse Link. Mas mostrando as diferenças nessas duas implementações, tá? Artigo antigo meu. Esse aqui de 2015 também. Então, o Hibernate não é a Reference Implementation, mas é a principal implementação. Tá? A Reference Implementation é um conceito que, quando sai uma nova especificação, qual é a implementação referência que sai? Né? Qual é a primeira implementação que testa essa especificação, né? Que valida essa especificação? No caso do JPA, sempre é o Eclipse Link. Tá? Bom, esse código que eu coloquei aqui usa puramente especificação JPA, ou seja, eu não estou perguntando nada específico de Hibernate, nem nada específico de Eclipse Link, tá? Então, como que eu abro um contexto transacional para fazer uma persistência? Essa é a pergunta, né? E, cara, é um códigozinho bem, como eu posso dizer, bem para iniciantes mesmo, é o beabá, que o beabá são os primeiros elementos que a gente aprende quando a gente está trabalhando com JPA, tá? Então, para abrir uma transação, a gente manage get transaction begin e a gente manage get transaction commit para
comitar essa transação, tá? Por isso que aqui, ó, letra A. Então, esse faz o processo, tá, de estar... aqui, deixa eu até ver aqui se aqui tem um persistent XML. Que lá no persistent XML, JTA. O que acontece? Quando a gente está trabalhando com JPA e dentro de um contexto transacional, dentro aqui do persistent XML existe um atributo chamado de transaction type. Esse transaction type estabelece qual é o tipo de transação que será utilizada quando você for fazer o enchimento de persist, ou seja, quando você for manipular o seu banco de dados a partir do JPA, tá? A gente trabalha com basicamente dois. Ou a gente trabalha com JTA, Java Transaction API, que a gente basicamente delega isso para um container. Então eu tenho que estar dentro de um container, dentro de um application server, e todo o contexto transacional será gerenciado por ele, ou seja, eu não preciso ficar abrindo transação. A gente chama isso que é o Container Management Transaction, CMT. Ou então eu posso trabalhar num ambiente Java Standard Edition, tá? Que é um ambiente standalone, e aí eu tenho que trabalhar com Resource Local. E aí no Resource Local eu tenho que fazer essas aberturas de transação, tá? Então aqui, algum lugar aqui, ele vai definir o Resource Local aqui. O JTA. JTA, papapá. Persistent XML, define resource local. Queria só um exemplo aqui de... tá aqui, ó. Pronto. Então aqui, isso aqui é um exemplo de persistent XML. Persistent XML é o arquivo de configuração que você define as configurações para o JPA acessar a base de dados. Então, você cria as persistence units. Uma persistence unit representa uma configuração de um determinado banco, tá? E aí, a partir desse nome dessa persistence unit, você consegue, através da classe persistence, então persistence.createEnchManageFactory, você tem um acesso a um objeto EnchManageFactory, que é um objeto singleton para a sua aplicação e deve ser controlado de tal forma que ele faz todo o controle de cache, inicialização, pool de conexões, então é um objeto pesadão. Inclusive, foi um dos temas cobrados da CGU, tá? Ela não cobrou especificamente o EnchManageFactory, mas a CGU cobrou o Session Factory. Então, eu faço sempre essa analogia em aula, tá? EnchManageFactory está para a Session Factory, assim como o EnchManager está para a Session. Só que EnchManageFactory e EnchManager são especificações do JPA, Session Factory e Session são as especificações do Hibernate, tá? Então, esse código aqui que eu mostrei usa justamente... Nossa, fechei aqui. Ah, tá. Esse código aqui que eu mostrei usa justamente um EnchManager, tá? Para inicializar a transação. Então, para obter um EnchManager, você precisa de um EnchManageFactory. E toda vez que você precisar de um objeto EnchManager, você deve ir lá e pedir para o EnchManageFactory. A especificação recomenda que o EnchManageFactory deve ser um singleton e o EnchManager deve ser criado um por request. E por que isso? Foi isso que a CGU cobrou. Por quê? Porque o EnchManageFactory, que seria o Session Factory aqui, é um objeto pesadão. E aí ele é imutável. E aí, pelo fato dele ser imutável, this class must appear immutable to clients, even if does all kinds of caching and pulling under the covers. It's crucial that this class is not only thread safe. Ou seja, por causa que ela vai ser um singleton e vai ser compartilhada por vários objetos, ela tem que ser thread safe. E a única forma de fazer ela ser thread safe, né, é torná-la imutável, né?
Porque, ó, but also highly concurrent. Synchronization, ou seja, métodos de sincronização, vão atrasar isso, né? Então eles devem ser evitados, tá? Então aqui o CGU cobrou sobre o Session Factory, tá? E aqui a gente tem um objeto Session, que seria análogo a o Entity Manager. Então, concrete implementation of a session, also central organized components of Hibernate internal implementation. As such, this class is exposed to interface, session itself, to the application, and session implementer. This class is not thread safe. Então, pelo fato dela não ser thread safe, você deveria abrir um para cada requisição, ou one per thread, tá? Chegou uma thread, você pede um objeto de sessão, pede um objeto de Entity Manager, tá? Beleza, então aqui no Transaction Type, se você está trabalhando no Standalone Application, você usa Resource Local e você tem que fazer o tratamento padrão local. Entity Manager Get Transaction, Begin, e o Entity Manager Get Transaction Commit. E fazer os tratamentos caso hoje haja erro, fazer rollback e afins. Se você estiver dentro de um container que implementa JTA, basta passar isso aqui e todo o container será gerenciado, tá? Magicamente. Todo container de transição será gerenciado, beleza? Legal. A partir do momento abaixo, entre cliente e conta e usando Convention Over Configuration, como deve ser mapeado o relacionamento bidirecional entre cliente e conta para não haver a criação de relacionamentos desnecessários? Cara, questão dificílima. Bem difícil, tá? Bem difícil. Por quê? Porque eu quero mapear bidirecionalmente usando JPA. Aqui eu posso até falar usando o Hybrid também, porque as annotations do Hybrid fazem parte da especificação do JPA, Javax Persistence. Então, dá para falar isso também. Então, eu quero mapear bidirecional, ou seja, cliente tem que saber que tem conta e conta tem que saber que tem cliente. Tá? Só que eu não quero criar relacionamentos desnecessários, porque se eu mapeio o relacionamento dos dois lados, no Hybrid ele vai criar dois relacionamentos. No Hybrid ele vai criar dois relacionamentos. Então eu tenho que ter muito cuidado com isso. Então, quando eu mapeio o relacionamento de cliente para conta, um cliente possui o quê? Uma ou várias contas. E aquela conta está associada àquele cliente. A gente sabe que a chave estrangeira vai ficar de qual lado aqui? Do lado N. Então, o lado N vai ter uma conta many to one com o cliente. E o cliente, one to many com conta. Isso eu precisava que você soubesse. Só que, se eu fizer só isso, colocar many to one e one to many, o Hibernate vai criar dois relacionamentos aí. Porque ele entende que tem dois relacionamentos que precisam ser criados. Então, lá no Hibernate, eu tenho que falar o quê? Olha, eu quero mapear o many to one de conta para o cliente e eu quero mapear o one to many de cliente para conta. Mas o cliente, quando você for mapear esse relacionamento, não precisa mapear, porque ele já foi mapeado lá do outro lado. Então, qual é a resposta aqui? Por que o gabarito é letra A? No relacionamento que é o one to many, você tem que falar que esse relacionamento já foi mapeado lá no lado, no caso aqui de conta, através do atributo cliente. Então, como é que ele fica? Então, o relacionamento ele fica assim, ó, a classe cliente fica o one to many com um set. Poderia ser um set de contas ou uma lista de contas, tá? E aqui, a classe conta, tá? Deixa eu até botar uma anotação aqui para ficar bonitinho também, ó. Arroba enche. Arroba enche, pronto. E aqui o relacionamento conta many to one, ou seja, aqui vai herdar a chave estrangeira, né, cliente. Esse atributo aqui ó, tem que ser igual a esse nome aqui. Então, na verdade, eu estava fazendo uma pergunta de mapped by. Dificílima essa pergunta, tá? E isso já foi cobrado recentemente. Deixa eu achar a questão aqui. Cadê aqui? Ah, tá aqui, ó. E foi FGV. Recentemente não, né?
Foi cobrado pela FGV, mas em 2012. Deixa eu até botar aqui. E isso já foi cobrado pela FGV. Então aqui, ó, pessoa, endereço, tá? E aí cobrando aqui, ó, justamente o mapeamento desses carinhas aqui, ó, o Mapped By. Já caiu aqui na FCC o Mapped By. Então é já caiu aqui na IFPA. Então já caiu algumas vezes isso aqui, tá? Ó, aqui mais uma vez, tá? Aqui de novo, Mapped By. Então é um assunto que não tirei do nada não, beleza? Já foi cobrado, então tem que tomar cuidado aqui mesmo, tá? Próxima, qual dos elementos abaixo faz parte da parte abstrata do WSTL? Cara, é um assunto que eu particularmente nem estudaria para esse edital de vocês, mas está lá específico no edital, tá? Então quando ele coloca aqui, ó, XML, XSLT, o DDI, WSTL, ele pode cobrar isso. E aí, WSTL, SOAP, o que você precisa saber? No SOAP, você precisa saber quais são as partes do SOAP. O envelope, o header, o fault, quais dessas partes são obrigatórias, quais são as partes opcionais. Ó. SOAP parts. Então, envelope, o header, o body, o fault. Tá? Aqui, ó. Header. Quais são as obrigatórias, quais são as opcionais? Olha aqui o header opcional aqui. Né? Isso já foi muito cobrado. Nossa, já fiz muita questão disso aqui. Tá? E no WSTL, você precisa saber também, tá? As partes do WSTL. E lá no WSTL, eu tenho basicamente ele é dividido em duas partes. Uma parte abstrata, que descreve o que o serviço faz, e uma parte concreta, que descreve como o serviço trabalha. Aí são essas partes aqui, os definitions, ports, os bindings, port type, ó. Parte abstrata e a parte concreta. A parte concreta, ela tem a parte abstrata. Então, o que eu fiz foi cobrar isso. Foi do mal, mas já caiu, tá? Então, aqui, a parte abstrata. Qual dos elementos abaixo faz parte da parte abstrata? Então, port type faz parte da parte abstrata. Binding, service, ports e body, o body nem é daqui, né? Body é do SOAP. Então, o resto faz parte da parte concreta, tá? Então, cara, bem difícil, mas isso já foi cobrado também, tá? Se eu mostrar para vocês aqui o meu resumo, vou até mostrar o meu resumo da época que eu estudava isso. Tá? Então, da época que eu estudava isso, eu tinha um resuminho aqui dessa parte, que era bem chatinho, que eu sempre esquecia essas partes do SOAP, do WSTL, tá? Cadê aqui? Então, SOAP, WSTL, né? Localização, registro, publicação e o DDI, isso aqui é clássico. Mas aqui, ó, aqui vem as partes do... Cadê aqui? Ó, SOAP WSTL, né? Primeira geração, tal. A estrutura aqui do SOAP, ó, header, body, fault, envelope. O que é obrigatório, o que é opcional. Isso aqui já caiu inúmeras vezes já, ó. E o WSTL tem aqui, ó, parte abstrata, parte concreta. WSTL versão 1, WSTL versão 2. Isso aqui eu tinha que decorar. Mas, mais uma vez, se fosse uma prova de analista de sistemas, eu ficaria mais preocupado com isso, tá? Não é uma prova de analista de sistemas, é uma prova de analista de dados. Então, desse primeiro simulado aqui, o que eu acho que tem a maior probabilidade de cair? Python, Java e Hibernate. São os 3 itens que eu acho que tem a maior probabilidade de cair. Esses 5 aqui, se você não estudar, eu deixaria na conta do Papa, tá? Mas já caiu muitas vezes, beleza? Bom, 1 hora de correção, espero que vocês tenham gostado aí. Os próximos, obviamente, eu vou fazer mais rápido, porque se o tema se repetir, as dicas já foram dadas nesse, beleza? É isso, grande abraço, até a próxima, valeu. Ah, e divulgue a gente, pelo amor de Deus, eu preciso pagar o leite dos meus filhos, tá? Do meu filho que vai nascer, então passe esse simulado,
indique o Canetas Pretas pro seu amiguinho mais próximo, que você vai ajudar a gente bastante, beleza? Valeu!